Olá, estamos aqui novamente para um podcast hoje com a queridíssima doutora Marina Rocha, oncoginecologista, que eu tenho o prazer de entrevistar hoje. Muito obrigada por ter aceitado o convite. A doutora Marina fez medicina na Universidade Católica de Brasília, fez residência em ginecologia e obstetrícia no Hospital Universitário de Brasília, fez ainda em São Paulo, na Faculdade do ABC, sua especialização em ginecologia oncológica, e hoje ela trabalha no Hospital Universitário de Brasília e ainda no ambulatório do Hospital Santa Luzia, que é especializado em saúde da mulher, não é isso? Exatamente. Oi, Elise, boa noite, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui, agradeço muito, acho que é um espaço muito interessante para a gente conversar mesmo. E é isso, vamos falar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho, e como eu gosto de iniciar esse podcast, é sabendo como você foi escolhida pela especialidade, né, de ginecologia oncológica, que é uma especialidade cheia de nuances, complexa, mas que imagino muito prazerosa. Sim, me perguntam muito isso mesmo, falam, nossa, mas como que você foi escolhida? E eu sempre falo e acho que você vai concordar comigo, que a oncologia meio que escolhe a gente, na verdade, não somos nós que escolhemos. A ginecologia oncológica entrou num cenário muito de acolhimento, de pensar no cuidado da paciente em diferentes fases da vida dela, e numa fase tão difícil que é quando tem um diagnóstico oncológico, mas mostrando que é um diagnóstico, que a gente consegue ajustar, que a gente consegue dar o suporte que essa paciente merece. E puxando um pouco para o lado da medicina, eu gostava muito da complexidade dos casos e das cirurgias complexas, então acho que foi aí que eu fui escolhida. Pensando no aspecto global, a gente vê um pouco de diferença no acolhimento dessas pacientes, como você mesmo falou, no Brasil, né? A gente tem um cenário mundial e, particularmente no Brasil, é um pouquinho diferente, porque por dificuldade de acesso, por dificuldade de informação. Como você vê esse cenário? O Brasil é um país continental, né? Então a gente tem um país muito grande, que a gente tem diferentes acessos e diferentes populações dentro de um mesmo lugar. Então eu acho que a gente tem desde o cenário de muito acesso, muitos recursos, até os cenários de mais dificuldade, onde a gente às vezes não consegue chegar até o cuidado da paciente. Então é importante a gente conscientizar, eu acho que todo o acompanhamento oncológico entra na parte de conseguir conscientizar a população a respeito da doença, a respeito do que eu posso fazer para entender quais são os fatores de risco, como eu preciso me cuidar, como eu preciso fazer isso. É tanto falta de recursos, às vezes, para o tratamento, quanto logísticos, né? Logístico, às vezes, é falta de recurso humano mesmo, gente para chegar, né? Alguns estudos até a gente tem visto que diminuíram drasticamente em alguns países do primeiro mundo a incidência de câncer de colo uterino, né? E a gente queria muito que isso viesse para o Brasil. E o que você vê de perspectiva para a gente conseguir consolidar a baixa da incidência de câncer de colo aqui no Brasil? Sim, acho que é muito importante, eu acho que talvez seja o ponto central assim, do episódio de hoje, que é a gente conseguir conscientizar a população sobre a importância da vacina. O câncer de colo de útero é causado por um vírus, o vírus HPV. E a gente tem uma vacina. É inadmissível que a gente tenha um câncer que mata mulheres jovens, que atinge principalmente mulheres jovens, e que pode ser evitado por uma vacinação. Então, é muito importante que a gente conscientize que todo mundo precisa ser vacinado. A gente fala muito sobre câncer de colo porque é o que mata e mata mulheres jovens. Mas o HPV causa vários outros tipos de câncer, vulva, vagina, pênis, ânus. Então, assim, são outros cânceres, boca, garganta, que a gente consegue evitar tendo uma vacina. Para o pessoal de casa entender um pouquinho melhor,
quais são os tipos de HPV que essas vacinas fazem cobertura. E existem tipos diferentes, todos os tipos são eficazes. Bom, trazendo um pouquinho assim para entender o mercado e a nossa realidade, no Brasil a gente tem duas vacinas principais, a quadrivalente e a nonavalente. Esses nomes falam exatamente do número dos subtipos de HPV que a gente consegue proteger. Então, a quadrivalente protege contra 4 subtipos. É importante a gente falar que é essa que a gente tem no SUS. E a nonavalente contra 9 subtipos. Então, são mais subtipos. Aqui também é importante a gente ressaltar que não é porque a do SUS é a quadrivalente que ela é inferior em eficácia. É só uma questão. A nonavalente é uma vacina nova, então exige um pouco de tempo para a organização dessa disponibilidade também. As duas vacinas protegem contra os subtipos 16 e 18, que são os principais subtipos oncogênicos, então os que que têm maior chance de causar o câncer de colo. Então, as duas vacinas são essenciais, as duas vacinas podem ser feitas. A diferença é isso, uma a gente tem disponível no SUS e a outra a gente tem disponível no particular. É importante dizer que a gente tem que utilizar que a gente tiver acesso. Então, seja a do SUS, seja a particular, o importante é ser vacinado. Sem dúvidas. Agora, uma pergunta de pai e mãe, né? Que os pais ficam muito ansiosos. Eu devo vacinar minha filha, devo vacinar meu filho, com qual idade? Até que idade é válido? Existe um momento ideal para fazer essa vacinação? Idealmente, a vacinação deve ser começada o mais precocemente possível, antes do início da atividade sexual. Então, o que a gente tem de público-alvo são meninos e meninas, ou seja, todo mundo, dos 9 aos 14 anos. E aí aqui um adendo, que aqui no DF a gente conseguiu estender até os 19 anos. Então, assim, é uma campanha, mas vale a pena a gente procurar. Mas também tem estudos que mostram pra gente que vale a pena todo mundo vacinar. Então, uma mulher adulta que não teve a vacina, que não recebeu a vacina, ou um homem, até os 45 anos a gente tem benefício na literatura. Então, sim, vale a pena. E outra coisa também, se fez a quadrivalente, terminou o esquema em 1 ano, a nonavalente tendo acesso, também pode ser repetida, pode ser feita. Uma boa resposta. É muito importante a gente conscientizar, né, do fornecimento dessas vacinas, né, no SUS, e que a gente pode repeti-las caso também tenha condições de fazê-lo. Falando de rastreamento agora, né, que é o que a gente tem reforçado para conseguir detectar mais inicialmente os cânceres, né? Em relação ao câncer de colo de útero, qual a diferença básica do exame Papa Nicolau para a detecção do DNA do HPV, né? Tendo em vista que está sendo implantado agora no SUS, só para as pessoas entenderem melhor. O Papa Nicolau foi nosso exame de rastreio por muito tempo. Qual que é a diferença básica? O Papa Nicolau, ele consegue me mostrar uma alteração na célula. Então, o vírus já está lá e ele já me mostra uma alteração. A pesquisa do DNA HPV, ele me mostra o vírus que está ali. Então, eu consigo detectar o vírus e consigo detectar antes dele ser capaz de ter uma alteração na célula. Então, é um exame superior mesmo, pensando no Papa Nicolau, nesse sentido de conseguir rastrear esse grupo e saber qual é o grupo que eu preciso dar mais atenção para esse acompanhamento antes de virar uma lesão precursora ou se virar uma lesão precursora antes de eu precisar tratar como um câncer. Então, a gente consegue diagnosticar mais precocemente, mas não necessariamente todo mundo vai ter esse gap aí de 5 anos para voltar ao ginecologista, né? Exatamente. Lembrando que a gente tem que fazer nossos exames anuais, então a proximidade da mulher com o ginecologista previne muitas outras doenças, né? Exatamente. A gente brinca que o ginecologista é o clínico da mulher, né? Então, não quer dizer que não precisar repetir um exame num tempo tão curto, não quer dizer que não precise passar para visitar seu ginecologista. Tem que continuar indo. Muito bem. Então, há algumas histórias familiares, né, que carregam um grande número de indivíduos com mutações genéticas ou históricos de
câncer de ovário, por exemplo, né, relacionados à mutação do BRCA, que aparece tanto no câncer de mama quanto no de ovário. Essas mulheres, particularmente, como é que a gente deve segui-las? Muito importante nessas pacientes é a gente sempre individualizar a conduta, porque não necessariamente a gente achar uma mutação quer dizer que eu preciso intervir nessa paciente. Essa intervenção dela vai depender muito da idade, se ela tem desejo reprodutivo, se ela não tem, se ela já tem prole constituída, se não tem. A cirurgia traz vários outros impactos, então tem que ser conversado com ela a possibilidade de reposição hormonal ou não, se tem indicação, se não tem. Então, o recado principal é individualizar a conduta nessas pacientes. O câncer de ovário não é um câncer tão incidente como o de colo de útero e mama, por exemplo, né? Por outro lado, a gente não tem um exame de rastreio. Quais sintomas te levam a seguir uma investigação de câncer de ovário para uma paciente que esteja com dor abdominal? Assim, o que é definitivo para você seguir o diagnóstico? O câncer de ovário, ele desafia muito a gente, né, no momento do diagnóstico dele. Tanto por ele não existe um exame de rastreio, como você falou, e ele dá sintomas muito inespecíficos. Não é, por exemplo, como o câncer de endométrio, em que a gente tem um sangramento depois da menopausa que acende um alerta. O câncer de ovário não, ele pode dar sintomas de dor abdominal, distensão abdominal, que é aquela sensação da barriga muito inchada, dificuldade digestiva, um crescimento abdominal. Acho que um crescimento muito rápido abdominal é um alerta bem importante, assim, de quando procurar uma ajuda. Mas são sintomas inespecíficos, mas que acendem um alerta. Alguma coisa não está tão certa assim, preciso de uma ajuda. Às vezes vem associado a um emagrecimento, né? Isso, uma perda de peso, uma perda do apetite. Então, são sintomas inespecíficos, mas que a gente sempre precisa ficar atento. Voltando aqui um pouquinho no assunto da detecção do HPV por DNA, né? O que você acha do exame de autocoleta, principalmente para essas pessoas que moram em lugares distantes, não têm acesso ao transporte e que isso aí poderia facilitar? Poderia, eu acho que é uma estratégia excelente de rastreio para trazer essas populações e esse grupo de pacientes para a nossa vista mesmo. Que nem a gente falou no início, né? O Brasil é um país que a gente tem muitas diferenças, então populações mais remotas, com dificuldade de acesso humano mesmo, essa paciente não vai conseguir ser rastreada anualmente, semestralmente. Então o exame, a autocoleta, ela ajuda muito. E pensando nas que tem também, o acesso mais fácil, a gente sabe que o exame ginecológico talvez seja um pouco desconfortável, né? Então, talvez seja uma forma daquela paciente que foge da consulta ginecológica ser trazida para a gente de volta também. Então, não é ainda o exame, né, padrão ouro, mas os estudos mostram boa eficácia dele, né? Uma excelente estratégia. Eu acho que pensando nessa população, em populações específicas, é excelente, sim. Consegue explicar melhor para a gente como é que é realizado esse procedimento? Ele é um dispositivo mesmo, e aí a paciente consegue colocar no canal vaginal e ela mesma faz essa coleta e manda. Então, é bem tranquilo mesmo, é muito prático de se fazer. Mas, de novo, é para populações mais específicas, assim, a gente ainda não consegue abandonar a consulta com o ginecologista. Mas há ainda no Brasil um tabu, né, de algumas mulheres de irem realmente ao ginecologista. Então, essa população pode ter um grande benefício. Pode, sem dúvidas. Acho um teste muito bom. Falando mais uma vez, né, de desafios no câncer de ovário, eu queria que você explicasse para a gente quais as diferenças, por exemplo, das técnicas cirúrgicas nesse tipo de diagnóstico, como, por exemplo, microcirurgia, cirurgia com HIPEC, que utiliza quimioterapia durante o procedimento. Assim, o câncer de ovário, ele é desafiador em tudo, né? Desde o diagnóstico até o tratamento dele. É importante a gente falar que o câncer de ovário, o tratamento dele, assim, o objetivo continua sendo cirúrgico. Então, essa paciente tenha uma programação cirúrgica durante o tratamento. Claro que a gente avalia várias coisas, né? Antes de indicar a cirurgia e tudo isso.
E a técnica cirúrgica vai depender muito dessa paciente também. Então, do estadiamento da doença, do status da paciente para a cirurgia. A cirurgia minimamente invasiva vem mostrando muitos bons efeitos, né? Ela sabidamente, pensando nela como um todo, tem menor risco de sangramento, tem uma recuperação melhor, mas, assim como tudo, a conduta precisa ser muito bem individualizada, porque nem todas as pacientes serão elegíveis para uma cirurgia minimamente invasiva, nem todas serão elegíveis para uma cirurgia aberta, que a gente chama, né, da laparotomia, e principalmente o HIPEC, que é uma cirurgia muito extensa, com uma recuperação muito mais arrastada pelo tamanho da cirurgia mesmo, mas que é uma técnica excelente, só que ela é uma técnica mais cara, que tá disponível só em alguns centros de tratamento. Então, a gente precisa pensar, e não são todas as pacientes com todos os subtipos que realmente são elegíveis, então tem que individualizar essa conduta mesmo. Certo. No caso dos pacientes que têm o diagnóstico de doença ginecológica, a gente está falando de ovário, de endométrio, de colo do útero, que de certo modo dificultam a possibilidade de que essa mulher venha a ser mãe, né? O que é que a gente tem hoje em dia para ajudar para que essa mulher consiga realizar o seu sonho? Pensando, geralmente o câncer de colo é o que atinge principalmente mulheres mais jovens, né? Hoje em dia isso vem mudando, até porque a mulher está engravidando um pouco mais tarde mesmo. Mas hoje em dia a gente tem tratamentos de preservação de fertilidade. Aí, de novo, vai parecer um pouco repetitivo, mas a gente precisa individualizar essas decisões e a gente precisa individualizar a paciente que a gente tem condições de fazer essa preservação de fertilidade. Então, vai depender do estadiamento da doença, vai depender do tipo da doença, mas é importante a gente dizer que sim, tem como a gente preservar, tem como essa paciente gestar, tem como essa paciente ser mãe, a gente precisa acolher. E aí entra junto também uma equipe multidisciplinar, né? Uma equipe médica, o especialista em reprodução humana, o especialista em oncologia ginecológica, o oncologista clínico, porque nem sempre o tratamento necessariamente tem que ser cirúrgico. A gente precisa programar muito entre as 3 equipes, né? O momento ideal de começar, o momento ideal da cirurgia, se vai postergar um pouco o tratamento ou não, mas a gente consegue hoje em dia dar essa chance para as pacientes. E os tratamentos de preservação de fertilidade hoje em dia são disponíveis também no SUS, né? A gente às vezes não tem a celeridade do particular, mas é importante frisar que se você tem interesse em ser mãe, teve uma doença oncológica, ginecológica, você pode procurar esses serviços. E mais uma dúvida que às vezes surge, né? Quanto tempo demora esse passo a passo para conseguir captar óvulos? Como é que é esse processo? Isso vai ser muito individualizado também, porque às vezes a gente precisa de estimulação, às vezes não, um único ciclo para captação de óvulos não é suficiente. Então é um processo muito difícil, difícil no sentido de programação de tempo, que realmente o especialista em reprodução humana vai saber guiar isso muito melhor, assim, mas que é importante a gente manter todo mundo integrado. Então, o ginecologista que vai operar, né, o ginecologista oncológico, o especialista em reprodução humana e o oncologista clínico. Falando de um dos aspectos mais importantes, assim, não só apenas para a mulher com câncer ginecológico, mas de um modo geral, né? A gente visualiza efeitos tanto psicológicos, quanto na atividade sexual, quanto de autoestima, né, o relacionamento interpessoal homem-mulher. Então, como é que você vê os mecanismos de apoio para essas mulheres? Eu acho que existe muito uma carga junto com o diagnóstico da doença oncológica, né? Acho que muitas mulheres pensam na primeira coisa ou eu não vou dar conta ou nunca mais eu vou ser a mesma. E isso não é verdade hoje. A gente tem muitos tratamentos, aí é que entra a importância do nosso diagnóstico precoce. Quanto a gente diagnosticar mais precocemente a gente vai conseguir tratar. E essa paciente tem como
conseguir uma qualidade de vida, tem como voltar à vida normal. Normal, né, do antes do diagnóstico, que às vezes ela acha que não vai ter mais desejo sexual, que não vai conseguir mais ter relação, que a autoestima nunca mais vai voltar mesmo, e não, a gente tem. E aqui entra muito o cuidado multidisciplinar com todas as outras áreas da saúde, né? Então, terapia ocupacional, fisioterapia, pensando nas nossas pacientes que são submetidas à braquiterapia, radioterapia, a fisioterapia é essencial no cuidado delas. Nutrição, onde a gente consegue ajustar a dieta, tudo isso. Então, acho que o cuidado multidisciplinar aqui fala muito além do tratamento focado só na parte médica em si. Ver o paciente como um todo, não a doença, né? Exatamente. Especificamente. O que te empolga mais nesse momento atual na medicina oncológica relacionada aos tumores ginecológicos? Eu acho que tudo me empolga um pouco, mas eu acho que hoje em dia a gente fala muito mais em prevenção. Então, isso, eu acho que a cultura está mudando muito, né? Eu lembro que do início da minha formação até hoje, a gente falava muito sobre o tratamento. Diagnóstico, tratamento. Hoje não, hoje a gente fala muito em qualidade de vida, hoje a gente fala muito em prevenção, então entender sobre a importância da vacina, entender sobre hábitos de vida, então a gente precisa manter uma alimentação balanceada, a importância da prática da atividade física, isso para evitar, para a gente controlar fatores de risco, isso durante o tratamento. Então eu acho que conscientização de prevenção e de buscar ajuda já são coisas que têm mudado muito, assim, que eu reparo que as pacientes buscam muito mais. E aí o que me empolga é a quantidade de técnicas que a gente vê hoje, né? A gente tem muito mais estudos, a gente tem possibilidades novas de rastreamento. De rastreamento, de tratamento, de medicações novas, de cirurgias. Então eu acho que tudo isso é muito bom, mas a importância da conscientização acho que tem me chamado muita atenção hoje em dia. Acho que a gente também consegue oferecer um cuidado maior globalmente a esses pacientes, né? Uhum. Se você fizesse uma retrospectiva assim, de tudo que você já viveu nessa sua especialidade, né? Quais recados que você daria para as mulheres que estão te ouvindo hoje? Olha, eu daria... O primeiro recado é que a mulher ela precisa se cuidar. Antes de conseguirmos cuidar dos outros, a gente precisa estar bem. Então, a mulher, ela geralmente é aquele núcleo da família que vai cuidar de todo o resto, do filho, do parceiro, da parceira, dos pais, sempre colocando o outro em prioridade ao invés dela. Mas é muito importante a gente lembrar disso, que a gente precisa estar bem para cuidar de todo mundo e cuidar da gente. Então, é importante a gente entender sobre controlar fator de risco, que a gente já falou um pouco, a gente entender sobre quais vacinas, o que eu posso fazer para melhorar isso, para diminuir meu risco e meu acompanhamento médico mesmo. A gente fala muito da mulher no ginecologista, mas tem todas as outras especialidades. Então, o meu principal recado é cuidem-se e para a gente conseguir cuidar de todo mundo e ficar bem consigo. Excelente essa conversa, Marina, com você. Mais uma vez, a gente traz informação e trazendo a importância dos rastreamentos precoces, da prevenção, né? É toda uma luta que a gente tem travado para conscientizar a população, que hoje tem muito mais acesso à informação e a gente tem que propagá-la. Uhum. Quero que esse lugar sempre seja de apoio para a sua profissão e que a gente está disposto a sempre recebê-la com o maior carinho, né? Para quem está em casa, fica o contato da doutora Marina, essa excelente cirurgiã, que está conosco, está com vocês também, à disposição para tirar dúvidas e acolher. Uma boa noite. Obrigada, Elise. Boa noite.